Olá, Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira, que é um episódio especial da All Stars Winners. Olha só que bacana, última semana de All Stars, então são últimos 4 episódios extremamente diferentes e importantes. E hoje, como vocês obviamente já leram na descrição do vídeo, é o troféu Os Melhores. Troféu não tem na realidade, é um troféu que é invisível. O que isso significa? Que nós vamos aqui lançar algumas categorias e nós vamos ver quem são os vencedores dessas categorias. Mas, obviamente, que hoje são as indicações. São os 3 indicados para cada categoria que eu vou descrever aqui para vocês. E no vídeo de amanhã, de terça-feira, é o resultado, é a premiação de fato. O troféu não existe na verdade, né? Mas é aquele troféu virtual só pra gente o quê? Destacar o nosso elenco maravilhoso, que como vocês já sabem, já foram mais de 200 pessoas que passaram por esse reality e não seria correto finalizar essa história, finalizar esse ciclo do melhor sem citar estas pessoas, não é mesmo? Obviamente que não tem como citar todo mundo, porque como eu falei, foram 200 pessoas, mais de 200 pessoas, mas obviamente que algumas, as principais, a gente vai tentar aí citar elas durante essa premiação, certo? Mas bora se inscrever no canal, bora deixar o like de vocês, o comentário, que ajuda bastante no engajamento e eu conto muito com a colaboração de vocês para isso, certo? Sem mais delongas, vamos lá, vamos para as indicações e obviamente que eu vou justificar para vocês o porquê desses 3 indicados, até porque tem muita história nesse reality, tem muitas edições, foram 10 edições do O Melhor e 15 edições do All Stars. Então, na verdade, são muitas edições, são 25 edições no total. Então, obviamente, tem muita história, muitos acontecimentos, muitos momentos marcantes e, obviamente, não tem como a gente relatar tudo, não é mesmo? Mas a gente tenta aí fazer o nosso melhor. Vamos lá. Primeira categoria, melhor paredão ou bottom. Até porque em determinado momento do reality era paredão normal e depois no All Stars virou bottom, né? Então vamos citar os melhores, o melhor paredão versus bottom. O que eu analisei para trazer esses 3 indicados? Um paredão disputado, algo, 2 pessoas, por exemplo, no bottom, que realmente acabou mexendo com o jogo, então obviamente foi isso levado em consideração. Resultado também, obviamente, foi levado bastante em consideração. Então os 3 indicados são, vamos lá, o paredão do Matheus e do Renan, do O Melhor 3, foi o paredão, ainda é o paredão mais disputado da história do reality. Então, obviamente, não tinha como não estar nessa indicação, obviamente, porque marcou o reality, faz parte da história desse reality e ainda se tornou, mesmo depois de tanto tempo, ainda é o paredão mais disputado da história do reality. Próxima indicação, Dalila versus Wagner no O Melhor 4. Esse é o paredão, acredito que foi o paredão mais tenso da temporada. Dalila e Wagner brigaram basicamente a edição inteira, os dois, uma treta sem fim, os dois, e essa treta se deu fim justamente num dos paredões mais icônicos da história do O Melhor, porque foi um paredão justamente de grande rivalidade, onde a Dalila conseguiu permanecer e eliminou o Wagner, mas foi um paredão muito tenso e eu lembro na época, foi um paredão muito discutido e comentado, porque foi justamente os dois que mais tretavam acabaram se enfrentando no paredão, e foi no top 5, foi quase na reta final do game. Eu lembro o quão disputado foi e realmente não tem como não fazer parte dessa indicação. E o último é Matt versus Maria no All Stars 1. Também não tem como não colocar esse paredão. Maria no All Stars 1 enfrentou 8 paredões e enfrentou o Matt nesse paredão, que se tornou o 2º paredão mais disputado da história. Foi muito disputado também o paredão dos dois e de fato também foi bastante comentado, foi muito tenso e eu até falei naquele mesmo discurso que obviamente
quem ficasse do paredão dos dois, muito provavelmente se tornaria o grande campeão do All Stars 1, e foi justamente o que aconteceu. Porque realmente, naquele paredão, os números do resultado e a quantidade de votos que ambos conseguiram executar naquele paredão definia muito bem isso. Então, esses são os nossos 3 indicados para o melhor paredão versus bottom. Hein? Quem será que vai levar esse troféu de melhor paredão, hein? Bom, vamos para a próxima categoria, que é melhor final, ou seja, aquela final digna que realmente foi top e merece aqui a nossa indicação. Bom, vamos lá. Os 3 indicados, no caso. Primeiro, é a grande final do O Melhor 2, Stella, Kel e Matt. Por que eu trouxe essa final? Porque, na verdade, o O Melhor, ele começou como um reality sem ninguém conhecer, pouquíssimas pessoas se inscreveram para a primeira edição, e o boom mesmo, o grande boom do O Melhor foi no O Melhor 2, aonde veio muita gente se inscrevendo e passou por tanto processo. Eu lembro, na época era muito processo que eu fazia, tantas etapas, para justamente ter a certeza que aquelas pessoas queriam participar do game. E eu lembro que foi uma final muita gente no grupo, e eu fiquei muito assustado com aquilo, porque no O Melhor 1 a grande final foi muito pouquíssimas pessoas assistindo, pouquíssimas pessoas entraram no grupo. Então a final do O Melhor 2 eu lembro que foi muita gente, quase completou. Na época ainda era limitado a quantidade de pessoas no grupo, então eu lembro que na época tinha até, as pessoas não conseguiam entrar mais no grupo porque já tinha lotado. Então realmente aquilo me deixou muito assustado, obviamente, naquele momento, que era outro momento, era uma outra época, então obviamente isso me assustou muito. Próximo foi a final de Lucas, Thiago e Vitinho no O Melhor 9. Foi um paredão extremamente importante e muito disputado entre os 3. Até mesmo o Lucas, que ficou em terceiro lugar, ele ficou com uma porcentagem bem alta para uma pessoa que ficou em terceiro. Ficou acima dos 20% dos votos, e normalmente quem fica em terceiro sempre fica com bem menos, né? Então realmente foi bem disputado e merece sim o destaque pela disputa que foi. Principalmente naquela época ainda que estava começando a bombar os grupos de ajuda, um contra o outro, cada um tinha um nome, que eu nem me lembro qual que era. Então realmente ficou muito disputado, principalmente que Vitinho era de um grupo, Thiago era de outro, Lucas era de outro. Então realmente houve uma disputa muito mais externa desses grupos para fazer um deles campeão. E de fato foi bem disputado, bem polêmico também, porque um tirava o WhatsApp do outro, um bloqueava o WhatsApp do outro. Realmente foi uma confusão muito doida. Então merece esse destaque aqui. E o último, obviamente, não tem como não ser, é a grande final do O Melhor 10, Andressa, Douglas e Thaísa. Não tem como não estar aqui, afinal de contas, foi o paredão mais votado da história do reality. A gente finaliza o O Melhor no O Melhor 10 com os melhores números possíveis. Bateu recorde de único, foram mais de 2.000 votos no único, você tem noção disso, gente? Foi o melhor em número de enumerado, foi o grande recorde. A gente conseguiu fechar com chave de ouro o Melhor 10, realmente com uma final desses 3 que mereciam muito ganhar. Obviamente a Andressa ganhou, mas os 3 foram super merecedores e bateu o recorde, entrou pra história também, então não tem como essa final não estar aqui nessa categoria. Vamos agora para ícone injustiçado. Deixando bem claro que quando a gente fala de ícone injustiçado, não significa que quem ganhou a edição não merecia ganhar. Muito pelo contrário. Mas a pessoa que estava na final também merecia ganhar, porque é um ícone injustiçado que merecia muito ganhar aquela edição. Mas, mais uma vez, não significa que quem ganhou não merecia, ou a gente está aqui diminuindo a pessoa que ganhou, tá bom? Então não pensem isso. A gente está aqui dizendo que a pessoa que perdeu merecia ganhar, mas não que quem ganhou não merecia. Acho que ficou bem claro isso. Vamos lá. Sean no O Melhor 4.5. Sean, de fato, é um ícone desse reality, é super merecedor. Ele já foi pra final de todas as vezes que ele participou do O Melhor, ele conseguiu ir pra final. Só no O Melhor 4.5 não, mas ele ficou em 4º lugar. Ele disputou o enumerado geral, que na época era o enumerado geral que definia
Ele foi com Castle, com Nason e com Gabi, e no enumerado geral, e o nome dele era certo nessa final. E ele não conseguiu ir pra final. É um ícone injustiçado também lá no All Stars 3, que ele foi pra final junto com o André, infelizmente acabou não ganhando. E no All Stars 7, que ele foi contra o Breno, infelizmente acabou não ganhando. Ele sempre bateu na trave, mas é um ícone injustiçado, porque ele merecia em algum momento levar o título aí, porque super merecedor. Próxima indicação é Maria no All Stars 1. Maria, ícone injustiçado desse reality, sempre merecia levar o título e sempre também bateu na trave e nunca levou. Mas é um ícone, né, gente? Há quem goste, há quem não goste, há quem ame, há quem odeie, mas Maria é um ícone sem sombra de dúvida. E a próxima eu coloquei, foi muito difícil colocar esse terceiro nome, mas eu coloquei Douglas do O Melhor 10, pelo esforço, pela dedicação que ele teve no O Melhor 10, sem sombra de dúvida. Também há quem goste, há quem não goste, mas o esforço dele tem que ser levado em consideração. Ele quase levou o Melhor 10 por merecimento mesmo, porque ele se dedicou muito para isso. Infelizmente não levou, obviamente, felizmente para Andressa, porque ela levou, mas ele também merecia e eu coloquei ele como ícone injustiçado aqui. Próximo, melhor edição. Aqui é difícil, porque vai deixar as outras edições tristes, porque não foram indicadas. Mas, melhor edição, eu coloquei três aqui, três indicados, que foram o melhor 1, o começo de tudo, aonde tudo só que era capim, aonde reality virtual tava ainda no começo, ainda tava surgindo, o melhor 1, mesmo não sendo tão conhecido, começou muito bem. O elenco de 20 pessoas renderam muito o melhor 1. Foi uma edição muito diferente, porque foi o começo, ainda estava adaptando ainda, tinha muito mais regras muito parecidas com a do Big Brother, tinha anjo, tinha. A gente não chamava o melhor ainda, a gente chamava o líder mesmo, né? Mas foi uma edição que teve de tudo. Teve momentos engraçados, teve muita treta, muita confusão, muita briga e paredões extremamente tensos e importantes e uma final também bem disputada. Então, obviamente, não tinha como não estar aqui. Próxima edição, o melhor 7. Eu acho que eu já deixei sempre muito claro que o melhor 7 é uma das minhas edições favoritas, porque também teve de tudo. Eu acho que foi uma edição que também teve muita treta, teve momentos marcantes, momentos de transição de participantes. Tem participante que até hoje me relata de que para a pessoa o reality virtual dela mudou muito. A pessoa era uma coisa até o melhor 7 e depois virou outra coisa, mudou a chave em reality virtual. Isso obviamente me deixa muito feliz. E o melhor 7 foi muito marcante para mim também. Foi uma edição muito especial que me deixa com muita saudade. E foi uma edição que marcou também eu como administrador, me fez rever muita coisa também, e foi uma edição perfeita. E foi a maior edição da história, com 36 participantes. O All Stars 1 também teve 36 participantes, mas é All Stars. Mas eu digo a edição de O Melhor mesmo, foi a edição que mais teve participantes, com 36 no total. E também, obviamente, com o maior número de desistentes. Mas é normal, porque quanto mais pessoas, mais desistentes. E a última, mas não menos importante, All Stars 4 também está na lista. Eu trouxe ela também como uma melhor edição, porque foi a primeira edição no qual, de fato, eu decidi trazer essa mesma dinâmica, onde o melhor resultado do método de votação eliminava um dos dois que estavam no bórum. Foi um elenco ímpar, eu acho. As 10 pessoas, as 12 pessoas que eu convidei para participar foram icônicas. Eu acho que dedicação, esforço, teve momentos bem tensos também, bastante treta também entre Clayton e John, mas foi uma edição muito boa, muito redondinha, muito encaixadinha, onde John acabou ganhando. Foi uma edição muito importante para mim, porque foi a partir dela que eu resolvi levar essa dinâmica adiante. Então, obviamente, foi uma edição que me deixou muito feliz. Próxima. Melhor treta. Olha só.
Vamos aos indicados de melhor treta. Érica, Drica, Victor versus Daisy, Carol e José Neto do O Melhor 1. Gente, 24 horas de pura treta. E quando eu falo 24 horas, não é no sentido figurado não do negócio. Foram 24 horas de pura treta. A treta começou por volta das 9 horas da noite, que era o horário de formação de paredão. E a treta começou. E era 10 horas da noite, uma hora depois ainda tinha treta. 11 horas da noite tinha treta. 3 horas da manhã eles estavam brigando ainda. 6 horas da manhã eles estavam brigando ainda. E eu fui dormir, obviamente. Eu fiquei a madrugada toda assistindo essa treta. 6 horas da manhã eu falei, eu vou dormir porque eu não tô mais aguentando. Eu acordei lá por volta das 2 da tarde. Eles estavam brigando ainda. E das 6 horas que eu fui dormir até as 2 da tarde que eu acordei, eles estavam brigando ainda, gente. E no outro dia teve eliminação. E durante a eliminação eles estavam brigando ainda, que era às 9 horas da noite. E depois da eliminação ainda teve briga ainda. Foi uma briga de, assim, entre eles enorme, enorme, enorme. E quando eu mandei parar com a briga no grupo, criaram outro grupo para e adicionaram todos eles pra briga continuar. Só não me adicionaram. Mas criaram outro grupo na época pra colocar todo mundo pra eles continuar tretando. O negócio foi muito doido. Quem lembra vai rir muito hoje, porque foi muito engraçado. E não tinha como não estar aqui, né? Obviamente. Próxima, Dalila versus Wagner no Melhor 4, porque foi uma treta também maravilhosa, né? Quem lembra dessa treta? Foi muito, muito boa e terminou com um dos paredões mais icônicos que nós temos hoje na história desse reality, no top 5, onde os dois se enfrentaram. E a Dalila conseguiu eliminar o Wagner, mas foi uma briga durante o reality inteiro. Não foi assim 24 horas como aconteceu no Melhor 1, mas foi uma briga que todo dia, se pudesse, os dois estavam tretando. Foi maravilhoso, os dois são icônicos, os dois são participantes incríveis e eu só tenho a agradecer aos dois pela incrível edição que eles me proporcionaram. E a última foi a treta generalizada do O Melhor 7, que não tem como citar nomes aqui, porque todo mundo brigou com todo mundo. E foi uma coisa muito doida, porque O Melhor 7, como vocês, para vocês notarem a coisa, O Melhor 7, o tema era vilões e mocinhos. Então era tudo coisa de novela, né? As imagens e tudo. E parecia uma novela, porque tinha tanto plot twist, tanta coisa doida, que se for contar ninguém acredita. Um grupo era muito unido contra o outro grupo. E esses dois grupos brigavam. Tipo novela. De repente, o negócio se inverte. Quem era inimigo vira amigo e começa a brigar com quem era amigo. Foi uma coisa tão doida que eu não sei mais dizer quem era quem e aonde que o pessoal tava e quem tava brigando mais, quem tava brigando menos. Eu não sabia de mais nada. Era uma loucura, mas eu me divertia tanto, mas tanto, que hoje, obviamente, a gente acha muita graça. Mas no momento da situação, o povo brigando, tu fica muito assustado, fala assim, meu Deus, gente, pelo amor de Deus, parem de brigar, né? E tu não quer se meter, como administrador, tu não quer se meter pra as pessoas não acharem que tu tá tomando partido. Mas tem uma hora que tu precisa se envolver, porque senão tu percebe que o negócio tá virando uma coisa muito grande. Tu fala, vamos parar um pouco, vamos se acalmar os ânimos. Por mais que tu queira deixar as pessoas falarem o que elas têm que falar, é muito complicado, gente. E foi muito assustador. Hoje a gente acha graça, obviamente, mas foi uma treta generalizada, não tem como citar nome. Porque Joãozinho e Pedrinho eram amigo até a metade do jogo. Daqui a pouquinho o Joãozinho vira inimigo do Pedrinho e se alia quem era inimigo. E era um negócio muito doido. Obviamente, se tornou uma das melhores tretas da história desse game, né? Também não tem como não ser. Agora vamos à categoria ícone eterno. Bom, mais de 200 pessoas passaram por esse reality. E tem pessoas que marcaram o reality de uma forma muito importante, de uma forma muito, muito bonita. E não tem como não citar, não ter essa categoria. Eu sei que é muito difícil, porque
São muitas pessoas, e muitas pessoas se tornaram ícones desse reality. Muitas pessoas passaram por esse reality e deixaram suas marcas. Não tem como você dar somente para uma, mas a categoria pede isso. E colocar 3 pessoas também foi muito difícil. Mas eu coloquei John no melhor 3. Acho que John se transformou um ícone eterno desse reality. O John é um participante muito inteligente, muito participativo. Infelizmente, no All Stars Winners, ele não se entregou de uma forma na qual ele conseguia pelo menos permanecer na competição. Ele acabou sendo o primeiro eliminado. Mas, como eu falei lá na eliminação dele, não tem isso, essa primeira eliminação dele, ser o primeiro eliminado, não diminui ele em absolutamente nada. Porque ele continua sendo ícone. A participação dele foi fenomenal no Ao Melhor 3, no All Stars 4. Ele se dedicou de uma forma ímpar nesse reality. Eu já falei isso a ele, o quanto ele é especial pra mim, o quanto eu gosto muito dele. Não tinha como não ter o nome dele no ícone eterno. Próximo é Maria, no Ao Melhor 3. Acho que acredito que eu sempre deixei muito claro o quanto eu amo a Maria, o quanto a Maria é uma pessoa extremamente especial pra mim. A Maria, às vezes, é um pouquinho fora da casinha, às vezes ela gosta muito de ti, pros outros ela fala que te odeia, e de repente ela já te ama, e de repente ela te odeia de novo, e de repente ela fala de ti, mas ela te lembra de você, e fala, ah, mas você não, você é outra pessoa. A Maria é doida. Mas eu amo a Maria se tornou uma participante, a participante mais velha a participar do reality, é uma participante que eu tenho um carinho enorme, uma admiração enorme, e não tem como não trazer ela para esse ícone eterno. A última indicação, e não menos importante, tem tanta gente, mas eu resolvi trazer o nome do Will. Por quê? O Will, ele é 8 ou 80, né? Tem gente que ama muito, tem gente que odeia muito pela personalidade que ele é. Mas a gente não pode. Acredito que, apesar de todo mundo ter uma visão sobre ele, o que a gente acredita que tem muito em comum é o quão foda ele é, gente. O quão foda o Will é. O Will, ele se dedica em tudo que ele faz em reality virtual. Você pode não gostar, você pode amar ele, mas uma coisa que todo mundo sabe é que ter o Will no reality é saber que o Will é finalista. E porque todo mundo sabe da entrega que ele dá a alguém. Não tem como não ter o Will nessa categoria como ícone. Porque ele passou por a história desse reality e ele, em todas as edições, você sabe que o Will tava lá. Porque ele marca o reality. Ele consegue, ele tem esse dom de marcar. Positivamente ou negativamente, como eu falei, há quem goste, há quem odeie, mas ele marca, ele deixa a marca dele por onde ele passa. Isso é muito importante. Última categoria: protagonista. Oh, meu Deus, de novo, protagonista. Quem se transformou protagonista do O Melhor e do All Stars? Primeira indicação: Érica, do O Melhor 1, minha amiga, obviamente. Não tem como não dizer que a Érica é a protagonista desse reality, não é mesmo? Érica foi a participante que mais participou do O Melhor e do All Stars. Acredito que todas essas 200 pessoas que passaram por aqui conhecem a Érica, porque ela já participou. Foi a participante que mais participou de reality do O Melhor e do All Stars. Há quem diga também que eu sempre cotei pra ela, sendo que a coitada... Se eu tivesse cotado pra ela, gente, ela teria ganhado o Melhor 1 e só teria participado do All Stars Winners. A coitada teve que lutar tanto nesse reality, teve que lutar. Ela mesma fala, meu amigo, se eu fui a pessoa que mais citaram que eu fui cotada e eu tive que ralar minha xereca no chão pra ganhar o All Stars 11, porque ela participou do O Melhor 1, All Stars 1, All Stars 2, All Stars 3, All Stars 5, All Stars 7 e All Stars 11. A Érica participou de 7 edições para ganhar. Protagonista. Próxima, vamos dizer que eu tô cotando agora pra Maria. Mas, gente, Maria é protagonista também. Maria participou do O Melhor 3, onde protagonizou. Ficou em terceiro lugar, perdeu pro John e pra Dai. Mas ela foi uma protagonista, sem sombra de dúvida, do O Melhor 3.
A All Stars 1, ela foi uma das grandes protagonistas, participou de... Antes de ser eliminada pro match, ela participou de 8 paredões, eliminou 8 pessoas antes de ser eliminada. Foi a participante, até hoje, na história desse reality, que mais participou de paredões, que mais enfrentou paredões. Nem Érica, que participou 7 vezes, foi para tanto paredão quanto a Maria, certo? Não tem como não dizer que Maria é uma grande protagonista. E a última é Vanessa. Obviamente que Vanessa protagonizou o melhor set. Também a Vanessa tem a personalidade forte. É aquele Vanessa Viegas, é aquele tipo de pessoa que ou você ama ou você odeia. Mas Vanessa foi protagonista do O Melhor Set, participou de todos os barracos que podia, ela participou. Infelizmente acabou não ganhando, mas protagonizou de uma forma extremamente icônica o Melhor Set. Não tem como não tê-la aqui como uma das grandes protagonistas do O Melhor. Bom, essas são as indicações. Eu sei que infelizmente teve muita gente que acabou não sendo citado aqui. Mas esse vídeo eu gostaria muito de poder agradecer tanta gente. Essas 200 pessoas que passaram por aqui. Eu acho que é importante a gente agradecer as pessoas, porque sem essas pessoas o reality não teria chegado aonde chegou, e a gente não estaria aqui, né, no YouTube e fazendo esses vídeos. Principalmente os meus 6 finalistas aí, Breno, Érica, Matt, Renison, Silvio e Victor, são muito merecedores. Os 6 chegaram aqui com muito esforço, com muita dedicação. E tiveram outras pessoas também que não foram citadas, que infelizmente acabaram não estando aqui, que merecem também o meu agradecimento. E essas pessoas marcaram o reality, foram extremamente icônicas e importantes para o crescimento do reality, importante até mesmo para o meu crescimento pessoal e maturidade também. Obviamente que durante esse percurso cometi alguns erros, fui talvez imaturo em tomar algumas decisões extremamente precipitadas e talvez tenha magoado algumas pessoas, me magoei também com algumas. Então nesse processo a gente aprende muito e é muito doido. A gente pensa que reality virtual é uma coisa tão boba e é um joguinho idiota, mas a gente aprende muito, a gente evolui muito. Obviamente, se a gente está aberto a essa evolução, se a gente está aberto a aprender com os nossos erros, aprender com os erros dos outros, estar aberto para ouvir a opinião dos outros. E eu aprendi muito, e nesses 7 anos que eu tô nesse mundo virtual, sem sombra de dúvida, eu aprendi muito. Mas como eu falo, já cometi muitos erros, já fui muito imaturo com algumas pessoas, fiz brincadeiras idiotas com algumas pessoas, mas também me magoei, obviamente. É uma troca, mas aprendi muito. E esse processo todo me fez me tornar hoje uma pessoa talvez um pouquinho melhor, e eu acredito muito nisso. Então fica aqui meu agradecimento para essas mais de 200 pessoas que passaram por aqui. Obviamente, talvez alguns nem se lembram, porque participaram uma única vez e foram eliminados logo no começo, então nem lembram que participou do melhor. Para essas pessoas, falam que é esse reality de merda. Mas para algumas pessoas esse reality é importante, e é justamente para essas pessoas que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Então é isso, amanhã a gente vai descobrir quem foram os campeões, né, os vencedores dessas indicações. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.